Eu estava assistindo uma live esses dias passados aí, uns 2, 3 dias atrás, e nessa live era um conjunto de pessoas que estavam ali, eles estavam falando de assuntos relativos à Bíblia e tal, era um grupo de ex-CCBs, e nessa live teve um momento que eles focaram muito num tema, que é o julgamento. E aí eles vinham com aquela história de não julgueis e tal, e você não pode, as pessoas julgam muito e não sei o que lá e colocaram esse tema no debate e, na minha opinião, completamente fora de contexto bíblico, e é por isso que eu trouxe esse tema hoje para a gente falar. O que, que a palavra de Deus fala quando a gente diz assim, não julgueis? O que, que a palavra de Deus quer dizer? Quer dizer que você não pode falar para uma pessoa que ela está errada, você não pode falar para uma pessoa que ela está em pecado, por exemplo, porque você está julgando. Se você fala que uma pessoa está em pecado, você está julgando. Será que é isso que a palavra de Deus diz? Bom, então é sobre esse assunto que a gente vai tratar neste vídeo, tá certo? Bom, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos vós, tá certo? O vídeo de hoje já avisei o que, que eu vou falar. E uma coisa muito importante, antes do vídeo começar, não se esqueçam, dê like, curta, compartilhe, porque isso ajuda muito o canal a crescer, ganhar mais relevância na plataforma e chegar essa mensagem para muito mais pessoas. Esse é o nosso objetivo, que a mensagem do Evangelho chegue a mais pessoas. Tá certo? Então, você dando like, se inscrevendo no canal, que não custa nada, é só clicar aqui embaixo, isso ajuda muito e você já está fazendo uma bela parte aí de estar divulgando essa mensagem. Inclusive, compartilhe com as pessoas que você conhece. De repente, a pessoa também tem um entendimento meio equivocado. Então, a gente tenta trazer um esclarecimento aí à luz da palavra de Deus, tá certo? Então, vamos lá para o vídeo. Então, conforme eu falei, eu estava assistindo essa live e ali era um grupo de ex-CCBanos, eu acho que era, sei lá, umas 5, 6 pessoas ali, ex-CCBanos, e eles falando de diversos assuntos. Aí, um dos assuntos que é um que me chamou a atenção é essa história de julgamento, porque é muito comum as pessoas saem da CCB ou de igrejas similares, igrejas muito legalistas, né? Então, igreja, né? É sempre bom citar, igreja, né? Muito legalista. Então a pessoa sai com certo ranço e com uma certa sei lá, preocupação exacerbada quanto aos olhares dos demais, né? E de repente essa pessoa chega numa igreja, uma igreja mais saudável e tal, e de repente tem algum pecado seu confrontado. Aí a pessoa, nossa, mas estão me julgando e não sei o que lá, as pessoas vivem me julgando e tal. E aí sempre a pessoa tira da cartola aquele versículo: não julgueis para que não sejais julgados, tá certo? Aliás, eu vou até botar aqui na tela esse versículo bíblico aqui para vocês. Tá aqui, vocês vão lá. Eu vou explicando e vou colocar aqui na tela. Vocês vão lá em Mateus no capítulo 7. É o primeiro versículo do capítulo 7. Não julgueis para que não sejais julgados. Aí no 2, porque com o juízo que julgardes sereis julgados, e com a medida que tiverdes medidos, hão de medir a vós. Bom, o que Cristo está falando aqui? Cristo está dizendo assim que você não pode, por exemplo, você está vendo que uma pessoa está num caminho tortuoso, você está vendo que uma pessoa está em pecado, de repente você está vendo que uma pessoa cometeu um pecado contra você mesmo, e você fala para ela, ó, segundo a palavra de Deus, você está errado, viu? Por causa disso, disso, disso. Então, quer dizer, se você está colocando um juízo de valor sobre a pessoa. Essa interpretação não faz o menor sentido do ponto de vista bíblico, mas zero sentido. Entendeu? E eu vou mostrar aqui, eu vou trazer algumas referências bíblicas. Obviamente que eu pretendo que esse vídeo não seja longo, então eu não vou fazer exegese dos textos, mas eu vou trazer alguns textos para que vocês tenham ideia de que essa ideia que o pessoal divulga não tem o menor cabimento do ponto de vista bíblico. Inclusive, o primeiro texto que a gente traz é exatamente no Mateus 7. Por quê? Se você continuar lendo, então, não julgueis para que não sejais julgados. No versículo 6, o que Jesus fala? Diz assim: não deis aos cães as coisas santas, nem
deiteis aos porcos as vossas pérolas. Não aconteça que as pisem com os pés e voltando vos despedacem. Então já começa aqui. Para quem acha que o julgamento é essa questão de você não ter critério de valor, você olhar para a palavra de Deus, olhar para uma pessoa e ter um critério de valor sobre essa pessoa, como é que você me explica esse versículo, 3 versículos, 4 versículos abaixo? Por quê? Para você aplicar isso que Jesus está falando, a primeira coisa é não deis das coisas santas aos cães. Primeiro que você vai ter que identificar o cão, a não ser que você ache que Jesus está falando assim, não pegue Bíblia e jogue para cachorro comer. Se for essa a interpretação, beleza. Mas cães aqui é um tipo de pessoa. Entendeu? De novo, eu não vou me aprofundar na exegese para não ficar assim um vídeo muito longo, tá certo? Mas assim, cães aqui tá falando de pessoas, de um tipo de pessoa. Assim como porco aqui, você acha que também ali na Bíblia tá falando assim, ó, não pegue, por exemplo, Bíblia e jogue no chiqueiro de porco. É isso que tá dizendo? Não é. Então porco também é um tipo de pessoa. Então, inclusive, esse verso aqui faz ligação com muitos outros versos, por exemplo, que quando você vai anunciar o evangelho, você anuncia para a pessoa 1, 2, 3 vezes. De repente a pessoa não deu ouvido. O que que Cristo manda fazer? Dê as costas, bata os pés do sapato e pronto, entendeu? É um julgamento. No final das contas, é um julgamento de valor. O que a Bíblia proíbe de julgamento, que é o que Cristo está falando nesse contexto, é o julgamento condenatório. É você, do alto da sua arrogante, primeiro, achando que não tem pecado, que é a hipocrisia que ele combate ali. Você quer tirar a trave, o argueiro do olho do seu irmão, você tem uma trave no seu olho. Então é isso que ele está querendo dizer. É o julgamento hipócrita de você achar superior a todo mundo e começar a condenar as pessoas, que é, por coincidência, o que se faz muito na CCB, pelo menos. Esse daí uma característica muito comum, por exemplo, da CCB que eu vim de lá, entendeu? Eu não sei nas outras igrejas aí, mas aí se você é de outra igreja, deixa aqui embaixo e me diga se isso acontece muito. Então a pessoa tá lá, ô santão. Então ele sai condenando as pessoas. Você não vai para o céu, você não vai para o céu, você vai para o inferno, não sei o que lá. Esse papel não é nosso, esse papel é de Cristo. E sentar na cadeira de juiz condenatoriamente é de Cristo, não é nosso. Agora, Cristo nos manda ter, primeiro, conhecimento da palavra, e em cima da palavra, a gente, por exemplo, filtrar amizade, filtrar com quem fala, filtrar com quem come, filtrar quem traz para dentro da sua casa, e isso tudo é julgamento de valor. Você não está condenando. Por exemplo, a pessoa está continuamente em pecado. Você, de repente, fala assim, não, essa pessoa aí... E, aliás, eu vou trazer um outro texto que vai falar exatamente disso. Essa pessoa, para mim, essa pessoa aí não é cristão, não. Isso daí é um ímpio, entendeu? Perfeito, você está ali. Mas, ora a Deus pela pessoa. Se for o caso, pregue o evangelho para que ela se arrependa. Você não vai falar que a pessoa está condenada. Não é esse tipo de coisa, porque isso pertence ao Senhor Jesus. Por quê? Porque de repente, daqui a 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, Deus converte o coração daquela pessoa. Então como é que você pode saber? Então esse juízo condenatório, a Bíblia não nos dá guarida para fazer. Mas aqui, ó, no próprio texto, versículo 15, acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestido como ovelha, mas interiormente são lobos devoradores. Então aqui é um outro versículo no mesmo texto, que ele fala, não julgueis, ele diz assim, acautelai-vos dos falsos profetas. Para você identificar um falso profeta, primeira coisa, você tem que conhecer a palavra da verdade. Segunda coisa, você tem que fazer julgamento de valor. Você tem que ouvir o que ele está falando e falar, isso daí está contra a palavra, portanto, falso profeta. E aí? Não julgueis? E aí, ó, eu vou trazer aqui mais alguns textos aqui que eu acho muito interessante, porque toda vez que eu vejo o pessoal, e nessa live aí o pessoal repetiu isso umas 50 vezes. Ah, não julgai. Ah, a pessoa julgou tal coisa. Ah, outra pessoa julgou tal coisa. A pessoa tá toda torta e errada. Aí muitas das vezes a pessoa faz um comentário, ela já
e se esse comentário não for no sentido farisaico da coisa, de dizer eu sou perfeito e você é pecador, se não for desse tipo, se for um comentário no sentido de ajudar a pessoa, de ajudar a trazer a pessoa para a maturidade espiritual, isso daí é bíblico, entendeu? E aí eu vou trazer um texto que eu vou mostrar. João 7. Olha aqui, ó. Eu pegar o versículo 23 e 24, para vocês terem um contexto. Se um homem recebe a circuncisão no sábado, para que a lei de Moisés não seja quebrantada, indignai-vos contra mim, porque no sábado curei de todo um homem? Aí diz assim, não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Bom, aqui você vê o seguinte, Cristo falando, não é que não é para julgar, não julgue segundo a aparência, mas julgue segundo a reta justiça. Qual que é o contexto, para vocês entenderem o texto, é o seguinte, na lei de Moisés se dizia que se podia fazer, era lícito fazer bem aos sábados. Então Cristo, quando curava uma pessoa no sábado, por quê? Ele cita primeiro o exemplo. Você tinha que circuncidar a pessoa no sábado. Por quê? Porque para que a lei não fosse quebrada. Porque tinha um mandamento dizendo da circuncisão e tinha prazo para a circuncisão. Tá certo? No 7º dia ou é no 9º dia, eu esqueci. Eu esqueci, mas é isso daí. Mas tinha um prazo. E se esse negócio caísse no sábado, tinha que fazer para que a lei não fosse quebrada. Mas tem o sábado. Mas a lei manda circuncidar. E a lei diz assim, é lícito fazer bem ao sábado. Aí eles estavam acusando ele de fazer bem ao sábado. Ele diz assim, peraí, não julgais segundo a aparência, julgais segundo a reta justiça. Qual é a reta justiça? Chama a palavra de Deus. Eu tô com aqui, ó. Palavra de Deus é Bíblia, tá? E ó, aqui, ó. Pronto, tá aqui, ó. Entendeu? Julgai segundo a reta justiça. Então você pega a reta justiça e faz o seu julgamento de valor com base nela. É isso que ele manda fazer. Então você vê o contexto do negócio. Eu vou trazer um terceiro texto aqui para que a gente possa ter bastante esclarecimento. Mateus capítulo 18. Deixa eu abrir aqui, ó. Mateus 18. Eu acho importante. Outra coisa, só ir lembrando aí enquanto eu estou procurando aqui, não se esqueçam, deem like, curta e compartilhe. É muito importante, ajuda bastante a nossa mensagem aqui, tá certo? Vamos lá, Mateus 18. Então abra aí se você quiser pegar sua Bíblia, ou se você não estiver conseguindo ler aqui, que o quadradinho aqui. Bom, o quadradinho aqui está muito pequeno, então vocês peguem a Bíblia de vocês. Então, Mateus 18, versículo 15, 16 e 17. Ora, se teu irmão pecar contra ti, bom, a primeira coisa é o seguinte, você tem que identificar o pecado. Então, você fez um julgamento de valor. Aí ele diz o quê? Vai e repreenda-o entre ti e ele só. Então é isso. Você vai diretamente para ele e repreenda. Fala, você andou errado por causa disso. Certo? Se te ouvir, ganhaste teu irmão. Pronto, acabou, parou aí. Então, por exemplo, esse julgamento condenatório e esse julgamento de dizer, não, você fez isso, vá para o inferno por causa disso, não sei o que lá, não é o que a palavra de Deus diz. Ele diz para a gente exercer misericórdia, é a primeira coisa. Muito difícil de se fazer, mas a palavra de Deus manda e a gente tem que procurar sempre fazer isso. Então, exercer misericórdia e, obviamente, a disciplina bíblica é mandamento, que nem vai estar aqui, ó. Mas, se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. Primeiro que isso daqui está na lei, tá? Esse negócio de 2 ou 3 testemunha toda a palavra seja confirmada. Então ele diz assim, vai e leva 2 contigo. E aí você vai fazer o quê? Admoestá-lo na presença dessas pessoas. E se ele não se arrepender? Aí ele diz aqui. E se não as escutar, ou seja, não escutar você e nem as 2 pessoas, dize-o à igreja, quer dizer, leve à igreja. E aí, para quem é contra a igreja, aqui deixa muito claro, entendeu? Dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, ou seja, depois do grupinho fechado de 2 ou 3, você vai levar o caso perante a igreja, perante a comunidade. E vai falar, ó, isso. A comunidade vai exortá-lo para que ele se arrependa, para que ele peça perdão. Esse é o intuito. O intuito não é jogar a pessoa no inferno, não é isso. O intuito é que a pessoa se arrependa.
peça perdão ao Senhor e, obviamente, Cristo nos dará perdão dos nossos pecados, entendeu? Então, fazendo isso perante a igreja, e se também não escutar a igreja, que é o último dos casos, ele diz assim, considera-o como um gentil e publicano. Então, você considera-o como um pecador, não é seu irmão. Ele é um gentil ou publicano, você se afasta. Essa é a disciplina bíblica, entendeu? Quer dizer, é uma pessoa que ela é irreconciliável. Mas mesmo assim, eu posso dizer que essa pessoa está condenada? Não, porque a própria palavra de Deus, eu não vou trazer aqui esse versículo, mas a própria palavra de Deus traz caso de pessoas que foram tiradas da comunhão da igreja e que depois elas se arrependeram e o próprio apóstolo que mandou tirar falou assim, receba-o de volta. Então por quê? Porque ele se arrependeu. A intenção é correção de rumo e arrependimento. Essa é a intenção. Entendeu? A intenção da palavra de Deus é essa. Então, o julgamento condenatório, entendeu? Esse julgamento de eu sou bom e você é um pecador, é que não se pode fazer. Mas fazer juízo de valor, aqui tem um último texto que eu trouxe que eu vou mostrar para vocês. 1 aos Coríntios 5. Certo? Saindo do evangelho agora e indo para as cartas. A carta à igreja de Coríntio, por exemplo. Mas agora vos escrevi que não vos associeis, ó, aqui, ó, não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão. Então aqui ele não está falando de pessoas de fora. Ele está dizendo assim, a pessoa que está ali no nosso convívio, disse que é irmão. Aí ele diz, dizendo-se irmão, for devasso, avarento, idólatra, maldizente, beberrão ou roubador. Com o tal nem comais. Então a ideia de comer é de você não ter comunhão com essa pessoa, de você não ter proximidade com essa pessoa. Porque essa ideia de você trazer alguém para comer na sua casa é que significa que você tem proximidade com essa pessoa. Então, não é para julgar, como é que você vai identificar que ele é um devasso, que ele é um avarento, que ele é um idólatra, que ele é um maldizente ou que ele é um beberrão, ou um roubador, um bandido? E aí, como é que você identifica? Você tem que usar um critério para isso. Mesmo assim, se ele for tudo isso, você o considera como um perdido e pecador de morte? Não, isso daí não. A palavra, você vai admoestá-lo. Se ele não der ouvido, se afaste. Aí a palavra de Deus te dá essa liberdade, entendeu? Aí ele vai dizer assim, ó, por quê? Porque que tenho eu em julgar também os que são de fora? Não julgai vós os que estão dentro? Mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós a esse iníquo. E ele está deixando aqui muito claro que o julgamento é justamente entre os irmãos, entendeu? Porque os que estão de fora, Deus julgue. Porque se a pessoa anda na devassidão, idólatra, roubador, isso daí faz parte da natureza decaída daquela pessoa, entendeu? Mas ao irmão, ao que se diz irmão, não. Ao que se diz irmão, esse daí não pode ter essas ações. Ele não pode ter essas ações. Porque se ele tiver continuamente nessas ações, ele é mentiroso, já começa por aí. Ele disse que foi transformado pela palavra e não foi transformado coisa nenhuma. E você não precisa conviver com essa pessoa. É a palavra de Deus que fala isso. Ou, por acaso, eu estou lendo a Bíblia errada. Então eu queria trazer isso justamente por quê? Porque eu vejo nesses... principalmente muitos críticos que saíram da CCB aí que, com perdão da expressão, conhecem pouco ou quase nada de Bíblia e o cara vem com um evangelho que é um evangelho muito assim, um negócio que não tem base bíblica, entendeu? Começa com essas histórias, é o amor. Primeiro que você pode dizer assim, amor de Deus. Sim, Deus é amor. Agora você precisa entender a definição de amor segundo as Escrituras. Entendeu? Você precisa entender a definição. Por isso, da importância que eu estou falando com os irmãos, estou falando com todos que estão aqui assistindo esse vídeo. Leia as escrituras para que vocês não sejam enganados. Não precisa confiar no que eu estou dizendo. Pega aí essas referências bíblicas que eu falei, faça a exegese do texto, leia e veja se eu estou falando está certo ou está errado. Leia isso à luz do restante dos livros das escrituras.
entendeu? Então as pessoas vêm assim muito com, ai, é o amor e não sei o que lá, ai, você está dizendo que eu estou falando heresia, ai, você está me julgando. Sim, você está falando heresia, porque a Bíblia diz que isso é heresia, entendeu? Então isso a gente tem que ter consciência. Isso a gente tem que entender. As escrituras são assim. Ah, e quem não gosta, eu vou fazer o quê, né? O vídeo aqui, uma das intenções é alertar e ajudar nisso e trazer referência bíblica para a pessoa, para que a gente cresça na graça e no conhecimento. Assim, não é desejo que alguém, não é desejo meu, e obviamente não é desejo de Deus que as pessoas se percam, né? Mas a palavra de Deus está aí. Então a pessoa precisa dar ouvido, e se não quiser dar ouvido, aí eu não posso fazer nada. Aí você que está aí assistindo, também compartilhe, ajude a compartilhar esses vídeos, porque são importantes. Eu acredito que traz crescimento espiritual para as pessoas. Dê like, curta, compartilhe. E a gente se vê no próximo vídeo. Também, não se esqueça, deixa aqui comentários e também alguma sugestão para o próximo vídeo. Eu sempre leio as mensagens e tal, e das mensagens eu acabo pegando alguma sugestão. É um negócio muito importante isso, que aí eu falo diretamente com a sua dúvida, né? Isso daí é um negócio legal. Não que eu saiba tudo, obviamente, eu sei é muito pouco comparado com a imensidão que são as escrituras. Então, quanto mais a gente estuda, menos a gente sabe, na verdade, porque mais a gente tem noção do quão profundo é o conhecimento de Deus. Então, portanto, você vai se ver cada vez com menos conhecimento, mas no que a gente puder ajudar, a gente ajuda, tá bom? Nos vemos no próximo vídeo. Que Deus abençoe a todos e tchau, tchau.